Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 7. O esboço geológico da Terra. O estado primitivo do globo. 15. O achatamento dos polos e outros fatos que não deixam margem para dúvida são indícios certos de que o estado da Terra, na sua origem, deve ter sido de fluidez ou de flacidez. Esse estado poderia ter tido como causa a matéria liquefeita pela ação do fogo ou diluída pela ação da água. Costuma-se usar o ditado: não há fumaça sem fogo. Esse provérbio, rigorosamente verdadeiro, constitui uma aplicação do princípio: não existe efeito, consequência, sem que exista uma causa. Pela mesma razão, podemos dizer: não há fogo sem que exista um foco. Ora, pelos fatos que estamos narrando, não é apenas fumaça o que se produz na Terra, mas um fogo bastante real, que necessariamente deve ter um foco. Esse fogo provém do interior da Terra e não do alto. Logo, o foco deve estar em seu interior. E como esse fogo é permanente, o seu foco também deve ser. O calor aumenta à medida que se penetra no interior da Terra. Assim, a uma determinada profundidade, a sua temperatura deve ser altíssima. Quanto mais quentes são as fontes termais, mais profundas estão suas nascentes. Os vulcões fazem o papel de grandes respiradouros, porque eles expelem fogos e massas de matéria fundida e em combustão. As fendas abertas por alguns tremores de terra não deixam dúvida sobre a existência de um fogo interior. 16. A experiência demonstra que a temperatura se eleva em 1 grau a cada 30 metros de profundidade, donde se conclui que, a uma profundidade de 300 metros, o aumento de temperatura é de 10 graus. A 3.000 metros, o aumento é de 100 graus, temperatura em que a água ferve. A 30.000 metros, ou seja, a 7 ou 8 léguas, a temperatura no interior da Terra chega a 1.000 graus. E a 25 léguas, 120 quilômetros, a temperatura alcança 3.300 graus, temperatura na qual nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Desse ponto até o centro da Terra, ainda há um espaço de aproximadamente 1.400 léguas, 6.760 quilômetros, ou 2.800 léguas em diâmetro, 13.520 quilômetros, que seria ocupado por matérias fundidas. Ainda que isso seja apenas uma suposição, pois estamos julgando a causa, a cada 30 metros, pelo efeito, elevação de 1 grau na temperatura, ela tem todas as características de probabilidade e nos leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta por uma crosta sólida de, no máximo, 25 léguas, 120 quilômetros de espessura, o que corresponde à 100ª-vigésima parte do seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos do que a espessura da mais fina casca de laranja. Aliás, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque existem regiões, sobretudo nos terrenos vulcânicos, em que o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é muito pequena. A alta temperatura das águas termais é também um indício da proximidade desse fogo central. 17. Portanto, torna-se evidente que o estado inicial de fluidez ou de flacidez da Terra deve ter tido como causa a ação do calor e não a da água. Assim, em sua origem, a Terra era uma massa incandescente. Em virtude da irradiação do calor, deu-se o que se verifica com toda a matéria em fusão. Ela foi esfriando pouco a pouco, e esse resfriamento, como era natural, começou pela superfície, que então endureceu,
enquanto o interior se conservou em estado fluídico. Desse modo, pode-se comparar a Terra a um bloco de carvão quando sai incandescente da fornalha e tem a sua superfície resfriada ao entrar em contato com o ar. Porém, se o carvão for quebrado, o seu interior, assim como o da Terra, se manterá incandescente. 18. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, ele não tinha nenhum átomo a mais, nem a menos, do que tem hoje. Apenas que, sobre a influência dessa alta temperatura, a maior parte das substâncias que compõem a Terra e que vemos hoje sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, se encontrava em estado muito diferente. Essas substâncias sofreram tão somente uma transformação. Assim, em consequência do resfriamento e das misturas que ocorreram, os elementos formaram novas combinações. O ar, por estar consideravelmente dilatado, devia estender-se a uma substância imensa. Toda a água encontrava-se forçosamente reduzida ao estado de vapor e misturada com o ar. Todas as matérias que tinham a possibilidade de se evaporar, tais como metais, enxofre, carbono, se achavam em estado de gás. Portanto, o estado da atmosfera terrestre nada tinha de semelhante ao atual. A densidade de todos esses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do globo, apenas receberia a luz sinistra que vinha da fornalha que estava sobre os seus pés e da atmosfera em brasa. Ele jamais poderia suspeitar da existência do Sol.